Em um mundo irreal ao nosso, mas que eu quero dizer diferente do nosso, retratado brevemente no Extremo Oriente, a evolução ainda é algo que está recorrendo, deve ser ocorrendo, sendo a mais recente a dominação de espírito. Tá. O que torna o usuário de tal modo absorver. Pera. O que torna o usuário de tal modo absorver é expor. Eu imagino que seja absorver e expor seu espírito. Ele pode absorver seu espírito com diversos modos. E variantes como tais pessoas começaram a ser nomeadas de Deslockers ou Unlockers. Ok. Basicamente aqui a gente tem aquela velha questão, né, de que a gente tem um conceito. Isso aqui é um conceito do mundo, não é a história em si ainda. Tanto que a gente ainda não tem informação de protagonista. Dá pra se imaginar algumas coisas com base nisso. Mas eu sempre falo, isso aqui é um pedaço, é uma etapa da criação na hora que a gente está imaginando nossa história e tal, querendo começar a dar forma às coisas, né? Eu sempre falo que as etapas para a criação de um mangá são: você tem suas ideias, você anota essas ideias, aí você vai percebendo quais ideias que encaixam e quais são aquelas que você acha legal, mas que na verdade não tem necessidade de estar naquela história. Então você está contando uma história aqui e você fala, pô, mas eu tive uma ideia de um exército com um robô. Aí você fala, pô, será que encaixa exército com robô aqui? Acho que não. Então, de repente, eu faço uma outra história onde vai ter o tal do exército com robô. Ou você vê onde que eu posso encaixar esse exército com robô, encaixa aqui e tal. E aí, aquele negócio que eu falei na sinopse anterior. Na sinopse anterior ou foi na... Acho que foi na antes. Enfim, mas que eu falei aqui nesse episódio ainda. Sobre cada coisa que a gente põe na história. A gente não tem só o objetivo final ali de, pô, quero fazer uma cena legal com isso. Mas também o objetivo de o que eu vou passar pro leitor com isso. Qual a informação que eu estou passando para o leitor, como que isso aqui ajuda a construir o castelo de cartas que é a nossa história, né? Então, você vai pôr o exército de robôs de verdade? O que esse exército está comunicando? Qual é a ideia? O que isso compõe ali para a história que está querendo contar? E aí, isso aqui, né? O que está escrito nessa sinopse, para mim é uma dessas ideias. É uma das ideias que está ali. A gente tem um mundo que é diferente do nosso, e você tem pessoas ali no Extremo Oriente que aprenderam a dominar o espírito e eles são chamados de Deslockers. Ok. A partir daí a gente tem mais uma conjunção de ideias que a gente vai pôr, vai tentar organizar ali, tipo, beleza, essas ideias aqui vão ir para essa história X, para Doragon, por exemplo. E aí agora, tendo essas ideias anotadas, eu preciso colocar isso aqui numa ordem. Então, qual que vai ser a ordem? Ah, ok. Primeiro eu vou começar explicando o que são os Deslockers. Aí beleza, você vai fazendo. Eu imaginei uma cena de perseguição de um Deslocker sendo perseguido por um espírito, sei lá, alguma coisa assim. Você fala, pô, esse Deslocker vai ser o protagonista? Não, porque o protagonista no começo ainda não vai ser um Deslocker. Então, ou eu posso jogar essa cena lá pra frente, ou eu posso usar ela no início para apresentar o que é um Deslocker. Então, eu vou mostrando esse Deslocker fugindo ali, enfrentando o espírito, um genérico tal, ele não precisa ser um personagem importante para a história, e eu vou fazendo a narração para que não seja só tipo uma narração com alguns cenários, algumas coisas assim passando, deixar algo um pouco mais dinâmico para o leitor já entrar dentro da história logo de cara. Então, beleza, encaixei essa cena junto com a sinopse da história, com a introdução. Aí, ok, vamos pro protagonista. E aí você vai encaixando as suas ideias numa ordem cronológica de quando que elas vão acontecer, mais ou menos, ou do que precisa acontecer antes para que aquilo aconteça. Muita gente fala, é fácil imaginar o final da história, difícil é imaginar o meio. O meio da história você está imaginando o tempo inteiro. O tempo inteiro vem cenas na sua cabeça de coisas que você quer colocar na sua história. E muitas vezes essas cenas não estão necessariamente no começo, nem no final, elas estão no meio. O que você precisa fazer é juntar uma ideia a outra para que essas cenas façam sentido e aí elas caminhem para aquele final. Então é por isso que eu sempre falo sobre você meio que fazer esse quebra-cabeça inicial, de pegar as ideias que você tem e tentar encaixar elas mais ou menos numa ordem ali. Claro, a princípio você não vai ter necessariamente certinho, tipo, não. E essa ideia ela tem que acontecer ali depois, ali no segundo pro terceiro ato da história. Às vezes ela pode depois ir pro primeiro. Mas você tentando encaixar ela em algum lugar, você vai pensar, tipo, tá, para que isso aqui possa acontecer, eu preciso fazer isso aqui antes. E aí você, beleza, já teve uma nova ideia, uma nova pecinha de quebra-cabeça que você criou para encaixar antes daquela. E agora aquela ali já são duas pecinhas que meio que estão juntas. Aí você fala, tá, mas depois disso eu queria que acontecesse não sei o que. Mas a cena que eu imaginei ali que poderia vir depois, tipo, isso aqui já tá muito perto do final. Não, vou precisar de mais espaço. Aí você vai mover isso aí pra cima, mais pra perto do começo, por exemplo. Aí se você mover pra perto do começo, você vai criar um novo problema, que é, se eu coloquei essa cena aqui perto do começo,
mas o começo ainda tô apresentando o personagem, então eu precisaria talvez de um quê? Uma passagem de tempo, ou de alguma coisa, e aí você vai. Criar uma história, o ato de construir uma história é você ficar se questionando o tempo inteiro das suas próprias decisões. Então, tipo, pô, eu tive uma ideia de um cara que ele tá, tipo, pô, uma ponte tá desabando, e aí ele tá correndo enquanto a ponte desaba. Ok, cena da hora, cena maneira. O que a gente precisa para construir essa cena? É o autor conversando com você aí, né? A sua segunda personalidade, a personalidade de leitor. Imagina que você tem duas personalidades, a de autor e a de leitor. O autor tem uma ideia e o leitor vem e pergunta, tá, mas por que a ponte caiu? Aí você tem que criar. A ponte caiu porque o exército de robô lá explodiu a ponte. Legal, por que ele estava na ponte? Ele estava na ponte porque antes da invasão falaram para ele ir lá numa torre, né? E ele ia através dessa torre e conseguia arremessar, sei lá, uma magia ali no exército de robô. Legal, então o exército de robô explodiu a ponte e tudo mais que ele estava indo lá. E aí, beleza, já conseguiu criar uma cena. Tem um exército de robô invadindo. Lá naquela torre tem uma magia que a gente vai conseguir destruir uns robôs. A ponte cai. O que acontece depois que a ponte caiu? Por que esse personagem está descendo correndo? Porque a magia, quando a ponte caiu, ela caiu junto. Então ela está lá embaixo. E aí ele vai correndo. E aí quando ele chega lá embaixo, ele pega essa magia. E aí, ou de repente essa magia está na mão de um vilão. Agora ele tem que enfrentar aquele vilão para conseguir pegar aquela magia. E não pode deixar que o vilão use ela. Já fizemos toda uma sequência aqui só com aquela ideia inicial. Pô, um personagem correndo numa ponte caindo. Sabe? E é mais ou menos assim que você vai montando essa história. Se você tem um espaço mais curto de tempo para fazer isso, de páginas e tudo mais fazer isso, você já vai fazer de repente, o cara que pegou aquela magia é o vilão final. Ele já tá ali, é o líder do exército que conseguiu pegar. E aí o protagonista vai ter que enfrentar o líder do exército sozinho e lutar por aquela magia ali, por exemplo. Ou você coloca isso mais perto do começo. E aí se é mais perto do começo, não dá tempo de fazer o personagem se alistar no exército, entrar tudo mais, porque ele já recebe uma ordem dessa importância ali. Então você já começa com ele já sendo, sei lá, o pupilo do mestre, para que o mestre confie nele o suficiente para ir pegar uma magia que pode acabar com um exército de robô, sabe? E aí você vai para cada coisa que você imagina e essas coisas geram um problema, e aí ao resolver esse problema, você tem que imaginar uma nova coisa e isso vai construindo o seu quebra-cabeça, que é a sua história.